Quais são os princípios fundantes, então? Tá? E quais são os deveres correspondentes disso? A primeira questão importante é que respeitar normas como um todo significa... E aqui eu vou sair um pouquinho até da ordem, que é o seguinte. O que significa ter boa fé? Importante, vamos lá. O que significa ter boa fé? Não, ter boa fé é porque eu tive uma boa intenção. É isso que é boa fé? Eu agi de boa fé. Quando você costuma dizer eu agi de boa fé, é porque você fez alguma coisa no mínimo discutível. Né? Então veja o que é interessante. Boa fé não é nunca subjetiva. Nunca é a nossa intenção. Então quando você disse que você agiu de boa fé, é bem provável, se você está dizendo isso, que você não tem agido de boa fé. Bem provável. Agir de boa fé, vejam, como a própria frase já está dizendo, é agir. Não é pensar, não é o que você queria fazer, é o que você fez. Boa fé é conduta. Boa fé não é boa intenção. Deixar muito claro isso. Boa fé é conduta. Boa fé significa agir de maneira a não prejudicar as instituições e não os terceiros por conta da busca dos meus direitos ou daquilo que me interessa. Isso é boa fé. Ok? Agir dessa forma. Vejam. Isso é muito importante. Porque no âmbito do compliance, a boa fé é o principal elemento. Ok? É como você age. Não adianta pensar simplesmente na intenção. Se vocês, eu diria que a principal forma, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, não sou eu que vou falar para vocês, vocês vão ver quem vai falar para vocês daqui a pouco sobre isso, mas a principal maneira de pensar um pouquinho sobre boa fé e sobre atuação é a seguinte: se você não puder, com muita facilidade e simplicidade, explicar como fez, não faça. Como ou porquê fez, não faça. Se não for fácil e simples explicar como ou porquê fez, não faça. Ok? Muito bem. Depois, todos os atos da cooperativa, inclusive comunicacionais, devem ser registrados. Muito importante. Tá? É essencial que eu tenha registro de tudo que a gente faça. Por quê? Porque é isso que eu vou utilizar na Proética, porque é isso que eu vou utilizar como um todo, para que eu possa demonstrar a minha preocupação, demonstrar o meu esforço para fazer as coisas certas. Vejam, é uma diferença muito grande entre fazer a coisa certa e demonstrar todo o esforço possível, efetivo para fazer a coisa certa. Mas, se eu conseguir demonstrar esse esforço, as autoridades como um todo vão perceber esse esforço. Para mim, mais da metade do caminho já vai ter sido percorrido. Tá? Então, é muito importante respeitar normas como um todo, mas registrar os atos da cooperativa sempre. Vejam, o que nós estamos fazendo aqui? Filmagem. Né? A gente vai utilizar a filmagem para treinamento e para registro. Vocês estão respondendo os questionários, vai ter a lista de chamada e assim por diante. São diversas formas de compreensão do que está acontecendo, de leitura da nossa realidade e de registro dos nossos atos. Tá? Claro que o nosso programa começou há alguns meses só, mas o ponto é, daqui para frente, a gente vai continuar fazendo isso para criar a cultura de continuar sempre fazendo isso. Tá? Tudo bem. Reunião com o servidor público. Não dá para se reunir com o servidor público sozinho. Isso é uma presunção de que o servidor público é desonesto? Não, é só uma constatação. É só uma constatação de que existe um risco aqui. Tá? É uma constatação disso que a gente expôs. Aí você fala, tá, mas é você que inventou isso? Não, pera. Isso decorre de FCPA, ok? E decorre das normas que a gente normalmente segue, padronização do ICC Toolkit. Tá? Vocês vão ter isso no guia do CAD também de compliance. Então, no final das contas, são medidas que ao longo dos anos foram se tornando importantes para controle no âmbito do compliance. Tá? Muito bem. É muito importante que eu tenha um parecer adequado para que eu tenha dispensa, especialmente inexigibilidade na licitação. Okay? Tolerância zero à corrupção. Tolerância zero a situações de corrupção. Criação de ferramentas de combate à corrupção. As ferramentas de compliance são ferramentas, os treinamentos são ferramentas como um todo. E a ideia de apartidarismo. Vejam, instituições
especialmente no Estado brasileiro, são, especialmente quando a instituição não precisa ser laica, né? A gente tem igrejas, etc., obviamente não precisa ser laica, mas o partidarismo dentro da instituição, para quem faz compliance, não funciona. Não é? O compliance subentende a ideia de apartidarismo. Eu posso ter proximidade do setor público para poder conversar, para poder dialogar, para poder negociar, mas eu não posso ter partidarismo. Eu não posso confundir essa circunstância. Muito bem. Então eu falei, não se reunir sozinho com agente público, né? Esse é um ponto importante. Acontece que eu precisei me reunir com um agente público, ou mesmo não me reunindo sozinho, aconteceu de ele me fazer uma proposta indevida, ou aconteceu de alguém, por intermédio, de maneira, fazendo intermediação, me apresentar uma proposta. Como é que eu lido com essas circunstâncias de vantagem para o funcionário, ou para terceiro, ou de algum tipo de benefício que ele pede, ou de algum tipo de fisiologismo direto que leve a contratação para a cooperativa? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Tá? Então vejam, a primeira coisa é não se envolver em situações em que você está vendo que isso vai acontecer. Nós já dissemos isso. Não é difícil perceber, né? Segundo, se ainda assim a coisa puder acontecer, saiba que você pode gravar. Se você estiver conversando com o funcionário público que está no exercício da função e no limite da competência dele, você pode gravar a conversa. Isso é lícito. O Supremo Tribunal Federal já disse isso várias vezes. A gente tem várias decisões nesse sentido. Okay? Você não vai utilizar a gravação para ficar dizendo para alguém ou ameaçando: olha, eu gravei você. Não. Até porque as pessoas perdem a confiança em quem grava as pessoas. Okay? E você precisa de credibilidade e confiança para viver em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da circunstância extrema, a gravação serve como legítima defesa. Okay? Você consegue demonstrar, consegue utilizar por legítima defesa. Então é importante ter consciência disso. Tá? Muito bem. Agente público pode ficar recebendo doação de quem faz compliance? Não. E por que a gente coloca brinde ali? É claro que você pode dar uma caneta, por exemplo, para alguém que vem visitar você, né? Aquelas balinhas, etc. Esse tipo de coisa, tudo bem. Mas tem certos brindes que são um pouco mais caros. O problema é você subentender algum tipo de agraciamento que vai gerar vantagem depois. Né? Isso você não pode. Então tem que ficar atento a esse tipo de discussão, porque é ele que interessa para fins de compliance clássico. Não fazer manifestações partidárias, a gente falou já. Cuidado com a divulgação de proximidade com o agente público, especialmente em rede social. Então eu estou lá negociando com um determinado ente público, aí eu apareço com um cidadão, tiro uma foto e boto no Face. Bem do lado dele, nós dois. A gente está negociando, eu tiro uma foto. Mesmo que não tenha tido nada de errado, só pelo fato de eu estar negociando e tirar da foto, já vai ter investigação de algumas instituições, para começar o Ministério Público. Né? Mesmo que não tinha tido nada errado. Então você tem que ficar atento a isso. E aí não é só a direção. É a direção sim, mas é todo mundo. De uma forma ou de outra pode influenciar. Pode dizer, pode se manifestar em relação à contratação. Tem que tomar cuidado, gente. Né? Vejam vocês o seguinte. A mulher de César, é meio tudo bem. É meio óbvio que eu vou falar, mas vejam, a mulher de César não basta, para ela não basta ser honesta. Ela tem que parecer. E aqui eu não estou falando de honestidade só. Aqui, vejam, para a cooperativa e para a instituição, e para todos que fazem parte, é muito importante entender o cooperado atenção para isso, o cooperado é muito importante que o cooperado entenda o que é a essência da cooperativa. Né? A cooperativa é uma empresa, vocês são todos sócios dela, ela é uma sociedade. Essa que é a essência dessa lógica. Mas cedo ou mais tarde, quem faz parte de uma sociedade, como sócio que é, cooperado é sócio, vai precisar, quanto mais ele puder participar da lógica da administração dela, mais ele vai entender o todo. Ele vai entender a responsabilidade de quem administra, vai entender os contratos da forma como acontecem e vai entender como fazer para melhor aperfeiçoar essa instituição. Então,
É por isso que a mulher de César tem que parecer honesta, parecer por todos. Não adianta só a direção fazer isso ou só algumas pessoas. É muito importante que haja a construção dessa cultura quanto à imagem, à reputação, a forma de lidar. E, consequentemente, vocês saibam o que divulgar, de que forma falar. Cuidado com comunicação, cuidado com os WhatsApps que vocês mandam e assim por diante. Tá? A gente vai estar falando bastante sobre isso ao longo dos nossos treinamentos e ao longo dos meses. A gente vai estar mandando para vocês mailings, eu vou falar daqui a pouco, né, os mailings que são parte dos canais de comunicação. E dentro dos canais de comunicação a gente vai mandar para vocês vários itens. Como falar no WhatsApp, como falar em tal lugar, como falar aqui. Vai estar mandando para vocês isso ao longo dos meses. Tem que prestar atenção nisso, para todo mundo. Né? Vai ter exemplos, vai ter vídeos ali para vocês verem, né? Situações meio polêmicas, mas o fato é muito importante ter consciência de que é possível diminuir o risco. Tá? Agir em nome da cooperativa não se declarar como familiar de agente público. Eu estou em nome da cooperativa, eu estou falando que eu sou cooperado. Né? Aqui em nome da cooperativa não é só a direção também, mas não só. É todo exato. Né? Então você vai numa reunião, eu sou cooperado. Você vai em algum outro local de trabalho, você vai num congresso, você vai numa reunião, sei lá, da FEBRACAM, qualquer âmbito, você está ali como cooperado. Se você está ali como cooperado, as pessoas podem saber que você é parente de alguém que é funcionário público. As pessoas podem saber que você é parente de alguma pessoa politicamente exposta. Alguém que tem um poder que de uma forma ou de outra, por meio de conexões, possa influenciar contratos com a cooperativa. As pessoas podem saber, mas você não precisa falar para ninguém. Para que tratar disso? Você não precisa fazer com que as pessoas possam imaginar qualquer tipo de utilização da sua proximidade com um agente público para fins da cooperativa. Ok? Então, esse é um ponto também importante, que é central do nosso manual, né? Que é um princípio basilar. Tá? Muito bem.